Inclusive eu li uma, uma entrevista que você concedeu, não vou lembrar agora pra quem, mas tocaram no assunto da questão do impeachment, tocaram no assunto da questão até da prisão do Lula, e uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei na dúvida porque você respondeu e eu não entendi o porquê, que na sua resposta você dizia que o impeachment da Dilma e a prisão do Lula foram benéficas para a democracia do país. Você acredita, continua acreditando nisso e por quê? Naquela conjuntura, vamos entender que história é conjuntura, né? Até tem livros chamados História e Conjuntura. As análises, elas têm um momento histórico. Então, quando você retira do momento histórico a análise e vai jogar, é igual um livro religioso. Claro que a religião é mais dogmática. Você tira a religião do momento histórico e joga para outro, vira uma bagunça, uma confusão. Por isso que nós temos problemas tanto no cristianismo, temos isso no islamismo, no próprio judaísmo, de pegar certas verdades consolidadas há 1.500, 2.000 anos atrás e querer jogar no presente. Claro, Então, claro, por isso que conjuntura, claro. eu estou me referindo aos livros sagrados dessas três religiões, sem ir para o Oriente, que é tão complicado como no Oriente e Ocidente. Bem, no caso, naquela conjuntura, o impeachment foi um processo democrático, ou seja, seguiu o que determina a Constituição, exatamente o artigo 51 da Constituição reza que a Câmara autoriza, quem processa e julga é o Senado, em crime de responsabilidade. Por que eu digo isso? Infração penal comum, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, mas quem autoriza é a Câmara dos Deputados. Então, seguiu exatamente o que determina. Naquele sentido, foi. A prisão, naquele momento, foi no dia 7 de abril, para ser preciso, né? Foi no dia 7 de abril, que é um dia importante, que é a abdicação de Dom Pedro, em 1831 também. E é o nome de uma rua importante de São Paulo, que era importante. Naquele momento histórico, pelo que tinha sido demonstrado, sim. O que apareceu a posteriori, por isso que a Vaza Jato ela tem um papel histórico que ninguém sabe direito. Queria trocar ideia com você sobre isso também. Então, e ninguém sabe direito ainda a história toda da Vaza Jato. Porque aquele rapaz de Araraquara, Sim, sim. achar que tudo foi uma ação só daquele rapaz... O hacker. É O hacker de Araraquara. É o Hacker de hacker de Araraquara. Araraquara. Eu lembro Araraquara por causa da ferroviária, e o meio campo que era Dudu e Bazani. Dudu que depois foi pro Palmeiras e o Bazani que foi pro Corinthians. Mas isso faz tempo, nos anos 60. E o Mário de Andrade escolheu Macunaíma numa fazenda lá em Araraquara. Agora, lembrar o seguinte, que essa história não me convence. Não é que eu não me convenço com os fatos em si. Esses estão aí, os áudios, sem tirar Inclusive, nem eu queria pôr. entender se, na sua cabeça, a Vaza Jato mudou o teu entendimento a respeito da Lava Jato, porque você era um apoiador da Lava Jato. Era Do sim, Moro, era sim. Dallagnol. Era sim. O que você pensa sobre o Moro e o Dallagnol hoje? Bem, eu já até falei sobre isso. Então, e repito aqui, o que o Ministério Público lá do Paraná, federal, mas lá no Paraná, não o Ministério Público em geral, porque eu conheço muitos promotores do Ministério Público Federal, de outros estados que estão em Brasília, porque tem os Ministérios Públicos estaduais também. Tem gente muito boa, basta lembrar o Lincoln Gaki, aqui de São Paulo, condenado à morte. Pelo PCC ninguém faz nada, né? Ele é condenado à morte há mais de 4 anos e todo mundo finge que não existe. Tá lá em Presidente Prudente, você poder sair de casa com 12 guardas para cima e para baixo com ele e os governadores, presidentes da República, ministros, secretários, fingem que não está acontecendo. No meu canal eu entrevistei ele, fiquei tão impactado que eu achei que ia ser as pessoas iam ficar, as pessoas são indiferentes hoje. As maiores tragédias não estão nem aí. No dia seguinte estão lembrando de uma outra coisa. O Deltan, a minha mulher até, acho que mais esperta que eu, ela sempre falava assim, ele tem um olhar messiânico, Presta atenção, esse procurador, vamos chamar assim, ele é meio estranho e tal, Eu encontrei com ele poucas vezes, uma outra vez, eu tinha encontrado com ele uma outra vez, aí eu achei tudo bem, falou tal, eu até achei que as provas, porque tinha sido referendado em outras instâncias, parecia consistente. O Sérgio Moro, pelo que eu tinha lido notícias, não tinha lido os autos. E eu, só uma vez eu estive com ele, mas não falei com ele. Foi num ato, inclusive, era uma cerimônia da Jovem Pan. Apareceu até ao lado, mas eu só falei bom dia, assim, era de manhã, não conversei com ele, nem sobre qualquer coisa mais banal que fosse. Então, aí, quando se viu, havia Vaza Jato e fomos apresentando tudo, antes dele assumir
o governo Bolsonaro, que aí piorou mais, Uhum. né? Aí, evidentemente, não dá, né? O que ele fez no governo Bolsonaro, você não pode, ao mesmo tempo, colocar na cadeia o maior adversário depois que você vai assumir o governo, né? Aquele que estava em primeiro nas pesquisas, você coloca na cadeia, o que estava em segundo vira primeiro e você vira ministro. Nossa, cara, Pareceu isso que é- o Bolsonaro deu um prêmio pra ele, né? Então, isso não pode. Tu prendeu o meu inimigo, agora você vai ser meu ministro da Isso não pode. Justiça. Isso não pode. Meu isso é um absurdo. super-ministro, na verdade. Super-homem, super ia morto. ser, tal, papapá. Então, claro, e aí depois, mais recentemente, quando ele quis ser candidato a presidente, e agora ele deve ser provavelmente cassado no próximo semestre, tudo indica, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelas irregularidades cometidas na campanha, primeiro como presidente pelo Partido Podemos, e depois candidatura ao Senado pelo União Brasil, no caso do Paraná. Ele ter transferido o título eleitoral para cá, né? Sim. Depois, o gozado que a decisão foi que ele não morava aqui, mas a mulher, tudo bem, foi candidata a deputada federal eleita por aqui, né? Não, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Passou também. batido. Passou É, batido. Passou total. batido. Né? Aí passou batido. Aí, e também não dá tudo que ele fez. E as declarações, todas que ele faz, que eu tenho acompanhado, num oportunismo absoluto. E o que ele fez na magistratura teria de passar agora um pente fino em questões anteriores também. Ele ficou 22 anos, né? Mas, realmente, que havia, voltamos a dizer, não é que não havia crimes cometidos naquelas Sim. empresas relacionadas. Havia porque as pessoas devolveram o dinheiro. Sim, sem né? dúvida. Por exemplo, lembrar lá do pessoal lá, tem um lá que o caso lá do Ceará, mas tem casos terríveis, tá, o Sérgio Machado e por aí vai. No caso era na Transpetro. Agora, no caso do Deltan, idem. Agora, e nesse sentido, a Vaza Jato e tudo que aconteceu depois reforçou tudo isso, né? E depois, e fakes, o Deltan, quando fakes que o Lula durante a campanha fechar as igrejas, agora, Sim, recentemente, sim, né? sim. Que é isso, né? Se você tem compromisso com a justiça, você não vai espalhar uma notícia falsa. Então, evidentemente, isso daí, a minha posição é radicalmente oposta. Externei publicamente, deixei bem claro na campanha eleitoral, inclusive de 2022. Olha, agora, e a questão que se coloca é que nós continuamos hoje, em 23, um ano depois, no mesmo lugar de 22. Nós não demos um passo. Eu falei que nós melhoramos tudo aquilo que eu já disse, é verdade. Mas no sentido de qualificar a reflexão política sobre o Brasil. Está muito pobre. Não, eu paupérrimo. concordo totalmente. Nós precisamos melhorar, né? Pensar, porque quando a gente. Faz tempo que eu gosto muito de sebo, eu ia muito. Agora, não só porque é mais fácil pela internet, mas porque teve a pandemia e tal. Mas quando você ia, você via assim, o que tem nos anos 50, 60, sobre projetos para o Brasil, década de 70, né? A direita tem os seus projetos, a esquerda. Inclusive, o Bolsonaro nem é de direita no sentido clássico. Ele é de extrema direita, ele conspira contra as instituições, não tem nada a ver com a direita, nem é liberal, nem é conservador, nada disso, né? Então a questão, nesse sentido, eu mudei, e mudar de opinião não é, como se fosse uma questão religiosa, o cara virou um apóstata. Pelo contrário. Né? Mostra Pelo dignidade. contrário. Eu estava errado, porque É eu isso. ouvi depois. Não podia aquilo. E aí tem uma questão que eu comecei a repensar. Eu tinha eu acho a melhor Constituição do que nós tivemos na história, e temos, é a de 88. E eu leio muito a Constituição, escrevi, tem um livro que tem muitas edições sobre a Constituição, História das Constituições Brasileiras. Eu tinha umas críticas pontuais à Constituição de 88. Eu gostava muito dela e adoro ainda mais. Mas aí eu vi na prática, nesse quadriênio presidencial do Bolsonaro, quão importante ela foi. Então, as críticas que eu tinha eram tão irrelevantes, frente à essência da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, um homem corajosíssimo, bateu de frente quando poucos estavam batendo de frente com o Bolsonaro. Ele era o decano da Suprema Corte, o mais velho, né? E depois, o Luiz Roberto Barroso. Depois, o Alexandre de Moraes, aí já no processo eleitoral propriamente dito, né? E questões que colocam em risco você e sua família, porque eles falam que vão matar todo mundo, tal. Então eles tiveram um papel assim fundamental. O Supremo, eu sempre admirava alguns ministros, eu já conhecia de outras épocas, mas eu passei a admirar ainda mais. E em relação à questão da Lava Jato, eu acho que valeria a pena mais à frente, não sei, fazer novos trabalhos. Já deve ter, claro, o pessoal pesquisando. Para agora, depois de tudo isso, de toda essa roupa lavada, né?
como é que fica a cor da camisa, né? Se ela continua branca ou não, porque ela tinha escurecido muito, depois clareou, o que era verdade, o que era mentira, porque esse é um universo complicado na política sempre, né? E na história, né? Mas com aquela questão que eu tinha dessa visão, eu Legal você falar isso. mudei.